Bom dia, Alisson. Seu nome completo, por favor? Bom dia a todos. Qual que é o seu nome completo? É Alisson Alves. Alisson, então será realizado um interrogatório, né? Serão feitas perguntas ao senhor a respeito dos fatos que serão julgados. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, o senhor não é obrigado a responder as perguntas, né? Fica a seu critério. Inclusive, se o senhor quiser, o senhor pode optar por responder apenas as perguntas do seu advogado. Por outro lado, pode optar por responder a todas as perguntas, como o senhor achar melhor, falar a sua versão sobre os fatos, no interrogatório, o momento que o senhor tem para fazer a sua autodefesa. Caso o senhor confesse a prática das condutas, isso gera uma redução de pena para o senhor na hipótese de vir a ser condenado. Tá? Então, o senhor vai optar por responder ou prefere ficar em silêncio? Eu posso responder só o doutor e o meu advogado? Pode, fica a seu critério. Então, primeira situação aqui da denúncia, do dia 3 de dezembro de 2020, por volta das 6 horas, na rua Professor Dias de Carvalho, 356, no bairro Contorno. Então, só para iniciar aqui, esse endereço de quem que é? Endereço minha casa. Sua casa. Por volta das 6 da manhã, quem que estava no endereço? Às 6 da manhã? Consta aqui por volta das 6 horas. Olha, às 6 da manhã eu já estava dormindo. Na madrugada, ali até o início da manhã. No dia 3. Uhum. Mas o senhor ficou, durante a madrugada, o senhor ficou sozinho? Tinha mais alguém? Quem que estava? Durante a madrugada estava eu, Carla, Fabiola e o Magnata. Uhum. Por que elas estavam lá? Eu posso ter contado do começo ao fim, pausadamente? Só para voltar um pouquinho, o senhor falou Magnata, quem que é essa pessoa? Magnata é o José Vilmar. José Vilmar. E estavam com as duas garotas do programa? Sim. Uhum. E que horas que elas chegaram lá? Foi o Magnata que convidou elas para trazer para a nossa casa. O começo é isso. Na tarde do dia 2, estava eu e o Magnata fazendo uma manutenção num caminhão, num posto de combustível Florense, e a gente saiu dali, tinha acabado a droga, a gente estava usando. Que droga? Ele falou, eu vou lá no centro. Cocaína? Isso. Ele falou, eu vou lá no centro, pego uma droga e a gente sai passear, a gente vai pro Fama. Ele, beleza, né? Ele passando pelo centro, ele pegou uma grande quantia de droga e já encostou ali próximo ao cemitério e encostou do lado, né, de uma moça e falou, oi Carlinha. Falei, aí tudo bem e tal? Ele falou, oi gordinho. Aí eu já notei na hora que ela era uma transexual. Falei, mas peraí, Magnata. E o senhor já conhecia ela de antes? Eu nunca tinha visto. Uhum. Então aí que tá. Aí ele falou, viu, ela é gente boa, pode ficar tranquilo, a gente já tá com a droga aqui, vamos sair, vamos curtir. Beleza. Tava de carona, ele era o motorista. Só que a Carlinha falou, né, a Carla, disse, eu só vou com vocês se tiver alguém uma amiga minha para ir junto. Ela falou, nós vamos no Fama, vamos passar lá em casa, tomar um banho e tal, a gente já se prepara e vamos passear. Quando a gente chegou em casa, né? E foram no carro do José Vilmar? Sim, num Fox. Uhum. E ele dirigindo? Ele dirigindo. Quando a gente chegou em casa, né? Eu fui pro banho e a Fabiola, ela não cheirava cocaína, ela fumava maconha. E ela estava com uma fome que... Aí o José Vilmar fez um miojo para ela e eu fui pro banho. E do banho da janela, assim, a gente consegue enxergar lá fora. Eu, no meio do banho, eu vi um carro, focou lá na frente. E isso era se eu não me engano, umas 1h30, 2 horas, tanto tempo que... Tá, e eu saí do banho, já vi que era o carro da Juliana, namorada do Magnata. Eu avisei ela, a Juliana tá aí. Aí o Magnata disse, olha, dá um jeito de se esconder lá no quarto, lá para ela não ver, enquanto eu dispenso ela daqui, né? E nisso, né, o Magnata disse, vocês ficam agora no quarto e dá uns 10 minutos aí até eu dispensar ela. Daí ficou o senhor e as duas no quarto? Sim. Aí, como ele tinha falado, 10 minutos ali, foi passando o tempo, tá passando o tempo, ele não ia embora com ela, mandando mensagem para ela, para ele levar ela embora, né? E aí a Carla e a Fabiola estavam ficando estressadas dentro do quarto, ficaram estressadas comigo. E já falaram, não, vamos ter que te cobrar aqui.
Nós saímos para curtir e agora nós estamos aqui dentro do quarto, não sabemos o que está pegando lá fora. E daí eu peguei e falei, saí do quarto. E antes disso elas já tinham recebido alguma coisa? Não, na verdade não foi uma contratação para programa. O magnata convidou elas para sair, para se divertir. Né? Daí o que acontece? Daí quando elas ficaram no quarto ali, o que elas pediram dinheiro? Sim, por um momento elas falaram que elas iriam cobrar, né? Porque já não, deixou de ser um passeio para ser um negócio constrangedor, né? O senhor lembra que horário que foi isso? Eu acredito umas 2 horas, mais ou menos, umas 2h30, mais ou menos. 4 anos atrás, né, doutor? Eu não Por lembro volta das 2 horas. Exatamente, né? Aí é o seguinte, quando eu saí lá fora e falei, Juliana, seguinte, eu quero descansar, vocês lavam roupa suja na casa de vocês. Aí ela falou, não, beleza, de respeito, eu vou para casa. E quando a Juliana saiu, daí que as meninas saíram do quarto, só que o magnata, muito brabo, nervoso, queria ir lá atrás da Juliana. O senhor sabe mais ou menos quanto tempo que a Juliana ficou por lá? Uma meia hora. Uma meia hora. E daí o magnata foi atrás da Juliana, não conseguiu falar com ela, voltou mais brabo ainda. Só que daí até então, enquanto o magnata ele foi lá atrás da Juliana, a Fabiola falou, eu vou cheirar cocaína com vocês. E ela cheirou e não sei se ela é acostumada, ela começou a ficar falando demais, falava muito, falava pouco, ficava quieta. E daí quando o magnata chegou, daí elas decidiram ir embora. Foi quando a Carla queria ficar, porque tinha muita droga ali e ela estava realmente perdida no vício, né? A Fabiola quis ir embora, a gente pagou, deu R$200 para cada uma, a Fabiola pegou e foi embora. E a Carla ficou por vontade própria. Até o magnata ofereceu mais R$100, né? Para Fabiola e para Carla, para elas ficarem, mas a Fabiola tinha outro compromisso e acabou indo embora. Depois disso, a Fabiola foi embora e ficou um clima estranho. Ficou um clima estranho mesmo, porque daí ficou só nós três, não tinha mais assim uma conversa porque assim de uma dupla. Era eu falando com o magnata e a Carla de fora, escutando e tal. Deve ser por isso que ela falou que ela estava, na cabeça dela, ela estava achando que a gente estava tramando alguma coisa, não era nada disso. Eu estava conversando com o magnata por ele estar muito nervoso, para ele se acalmar, porque ele queria voltar lá na Juliana e queria quebrar a porta lá da Juliana para entrar para dentro para explicar um negócio, já que ele estava surtado de muita droga, né? Aí foi passando as horas, começou a amanhecer o dia e eu também já tinha perdido o interesse de ficar ali, sabe? Perdi a noite, né? A gente perdeu a vibe ali da noite, que seria uma diversão, causou só transtorno. Falei pro magnata, eu vou tomar meu remédio, porque é só a base de remédio na época, né, para mim conseguir dormir. A cocaína gera muita euforia e sem medicamento a gente não dorme. Na época, eu tomava, se eu não me engano, era 50 miligramas só da quetiapina quando não tinha uso de droga, né, para manter o humor, tudo certinho. Mas quando eu usava droga, eu tinha que tomar até 6 comprimidos. Tomava até 6 para dar aquele baque, para escapar da depressão pós-uso de droga, né? Aquela depressão, aquela sensação horrível. E eu dormia. Amanheceu, eu fui dormir. E no outro agora dia, o senhor foi dormir, a Carla ainda estava lá? A Carla ainda estava lá. Na verdade, o magnata ele ficou conversando com ela. Depois que eu fui dormir, eu acho que a relação entre dois ali conversando, com o uso de droga ali, fica menos assim, né? Fica mais
agradável, não sei. E nessa hora eu fui dormir. Eu acredito que eu dormi até 11 horas, meio-dia do outro dia, não vi, não tinha ninguém. E daí então, a tinha um versão cavalinho. sua de quando o senhor acordou, a Carla e o Vilmar não estavam mais lá. Não tinha ninguém mais na O casa. senhor sabe o que aconteceu com a Carla? Já vou chegar lá. O que acontece? Deu meio-dia, tomei um banho, peguei meus documentos e fui trabalhar. Tinha umas cobranças para fazer na rua, fui trabalhar. O senhor trabalhava com o que na época? Eu era dono de 8 caminhões, então tinha muita responsabilidade sobre manutenção, frete, cobrança. Aí, nesse dia, eu não lembro o que eu fui fazer, mas, se eu não me engano, eu fui ir lá atrás daquele caminhão que estava quebrado, que a gente não conseguiu resolver no dia anterior. Foi lá no Posto Florence. A gente tentou consertar o caminhão, mas nós não tínhamos experiência como mecânico, eu fui lá e guinchei o caminhão. Foi nesse dia mesmo. E daí, após... eu acho que era de tarde ou era de noite, uma pessoa me mandou mensagem me ameaçando e dizendo que eu era o responsável pelo sumiço da Carla e que... deixa eu lembrar. Que ele sabia que a Carla estava na minha casa e já sabia, já tinha toda a informação. WhatsApp ou mensagem pelo WhatsApp. E tinha um contato ali, aparecia o nome da pessoa? Sim. O que aparecia? Venilton. Venilton. A gente já identificou que foi o Venilton. É o pai da Carla? Sim. Sabe como que ele tinha seu telefone? Oi? Sabe como que ele tinha o seu número? E eu acredito que ele foi até minha avó ali, que fica num restaurante do lado, e pegou esse número da minha avó. O senhor tinha só esse número na época ou tinha outros? Meu número só esse. Outros números eram de outros motoristas que, quando a gente designava para viagem, né, era número de motorista mesmo, né, que ficava por lá. Então, o que acontece? Onde a gente parou? O senhor estava falando que o Venilton ligou, né? Mandou mensagem. Sim. O Venilton ligou e já com ar de ameaça. E eu liguei para o Magnata. Falei, Magnata, tem um cara aqui perguntando pela Carla, o que aconteceu? Ele falou, viu, depois eu te conto. Tá tudo certo. Larguei a Carla, eu larguei ela na casa dela e a gente saiu, deu uma volta e eu larguei ela na casa dela. Então tá bom. Mas ele me pediu o número do Venilton. Falei, toma aí. Né? Passei o número do Venilton para ele. E daí nunca mais tive, né? Nem me preocupei, porque... Aí depois de uns 3, 4 dias ele apareceu, porque já estava agendado para ele sair atrás de uns documentos realmente. Tem uns documentos, pegar uma procuração de uma transferência de uma carreta que a gente tinha comprado em Irati. Então ele ia buscar essa documentação para a gente poder começar a trabalhar com o caminhão. E depois disso, quando ele retornou para Ponta Grossa, estava tudo normal, não tinha. Só que ameaças de toda parte também estavam vindo da parte dos familiares da Karen, né, no meu telefone. E eu estava só esperando ele chegar para a gente conversar sobre isso. Aí, até mensagens para minha mãe também foram mandadas com mensagem de ameaça de morte mesmo, e coisa além do pai macabra. da Carla, mais alguém que o senhor se recorda? Um parente dela? Era número de São Paulo. Então, Talvez como seria o senhor diz que é número... parente dela? Eu imagino que número de São Paulo e com a fala, do jeito que escrevem ali, é de facção criminosa, que foi direcionado essas ameaças para mim. E depois de uns 15 dias, o Magnata, né, a gente continuou usando droga, ele sempre mentindo para mim e tal, sobre muitas coisas, porque enquanto ele era gerente da empresa, ele, né, depois que eu designei para ele cuidar dos caminhões,
ele cuidava, ele tinha acesso absoluto às minhas contas bancárias, porque até eu confiava muito nele. Confiava, ele me passava muita confiança. E depois que um dia, né, um certo dia, a gente estava curtindo de noite lá em casa e eu toquei no assunto da Carla. Quanto tempo depois isso? Uns 15 dias. Então, ele tocou no assunto, porque ele conversava direto com o pai da Carla, com todo mundo, não sei que relação que ele tinha com o pessoal, e jogava a culpa em mim, depois que eu fiquei sabendo, né? Mas depois de uns 15 dias, ele chegou, viu, eu vou te contar uma coisa, cara. Eu vou te contar uma coisa. Ele falou assim, só que assim, nós somos companheiro, e você tem que me ajudar a sair dessa. Ele chegou e falou assim, eu perguntei, mas cara, não tem mais condição de ficar correndo, ó, ameaça daqui, ameaça dali, minha mãe está aqui, recebeu ameaça, tá? Foi parar no hospital com síndrome de pânico, essas coisas e tal, e eu nervoso com ele para saber o que estava acontecendo, né? E ele chegou e falou, ó, na hora que você saiu daqui, você foi dormir, saiu da garagem, foi dormir, a Carla pulou em mim, dizendo que se não fosse a Juliana aparecer e acabar com a nossa noite, nós não tava tudo aí com depressão aí, ruim, e perdimos a noite, sendo que você foi lá, convidou nós para essa furada. E o magnata dizendo para ela que se não fosse ela ficar falando alto lá no quarto, a Juliana não tinha descobrido. O senhor fala que pulou nele no sentido de agressão física? O quê? O senhor fala que ela pulou nele no sentido de ter praticado agressão física contra ele? Sim. Aí, quero que o senhor entenda bem. Quando ela pulou, ela tinha um estilete. Isso é relato dele. Isso eu não vi. Depois que eu dormi, entendi, não vi mais nada. Relato dele. Falou, e ele pedindo para mim ajudar ele de alguma forma. Ele ia precisar de advogado, ia precisar das coisas e queria, né, viajar. Ele disse que a Carla pulou nele com um canivetinho, um estilete, ele falou um estilete. E foi para cima dele, torturada com um monte de cocaína na cabeça. E ele acabou se defendendo e deu um safanão nela e ela desmaiou. Isso é o que ele falou. Aí na hora já me arrepiei, doutor. Já me arrepiei achando que Deus o livre, daqui a pouco esse cara vai acabar me matando também. E era quase amanhecendo, tinha acabado a droga, a gente dava naquela deprê. Eu falei, magnata, nem me conte nada, cara. Não me conte mais nada, cara. Depois descobre alguma coisa aí, você vai achar que sou eu e você vai acabar me matando também. Só que daí, né, ele, não, você não conta para ninguém, se eu te contar, tua família vai sofrer, tá todo mundo, já tô na merda mesmo, já tô ruim, eu só quero que você pegue e você não sabe de nada, e já me ameaçou. E eu contornei a história, falei, não, da minha boca não sai nada. E contornei a história e no outro dia fiz de conta... Por que hoje o senhor resolveu falar isso? Olha... O senhor fala que na época se sentiu ameaçado, agora o senhor não se sente mais? Eu na verdade, é o seguinte, no antigo júri, os meus advogados, eu posso te contar uma história, o meu antigo advogado João Flávio Madaloso, ele pegou esse caso para resolver comigo, não me deu assistência nenhuma, perdeu a ordem durante o processo e se perdeu também na cocaína. Tá lá longe, perdeu, tá coitado, dá até dó. E ele subestabeleceu, pediu um favor para aquele Lucas Gaspar e para o Mário, outro Mário lá, né, do último, e os caras, o senhor mesmo viu, os caras não me defenderam em lugar nenhum. Então, o que acontece? Eles me disseram para contar isso, aquilo que foi dito, e eu também achei que era o correto. Pediram para o senhor falar uma versão diferente da de hoje.
Na verdade, eles viram todas as ameaças, né, do Vilmar, eu mostrei para eles. E eu também estava com medo, porque o magnata estava ali, estava do lado, ele também me ameaçou de morte. Eu já vou chegar lá. E o senhor chegou a registrar boletim de ocorrência sobre alguma ameaça do magnata ou da família da vítima? Eu não registrei porque eu estava preso, né? Preso a gente não consegue fazer nada. E como que as ameaças chegavam no senhor? Então, quando eu fui preso e fui ouvido no Hildebrando de Souza, era a minha primeira, quando eu fui preso na delegacia, eu não precisei dar o meu testemunho. Quando eu fui para o Hildebrando, cheguei no Hildebrando, primeira vez que eu falei com o Hélio. Quando que o senhor foi preso? Fui preso se eu não me engano, dia 10 de fevereiro de 2021. E antes disso, quando teve essa ameaça na casa lá, por exemplo, por que o senhor não fez boletim de ocorrência, não chamou a polícia, não falou com o seu advogado? Ah, sim. Então, vamos por partes para você entender. Depois que ele fez essa ameaça para mim, eu até entendi, porque, assim, eu relevei, né, relutante ali, porque ele já tinha feito a ameaça e eu só queria me desligar dele. Eu só queria me desligar. Ele queria porque queria um caminhão para ele ir para o Nordeste. Aí o que acontece? Conforme as notícias foram aparecendo e muita gente falando que eu tinha matado a Carla, aí eu com a cabeça cheia de droga, o que eu vou imaginar? Até depois que eu eu contratei o João Flávio, aí já nisso estourou o mandato de prisão, não tinha mais jeito, não tinha instrução nenhuma, né? Só que assim... Só voltando mais ao ponto mais central aqui, porque eu pergunto uma coisa e o senhor responde outra, né? O Vilmar comentou com o senhor se ele matou a vítima, se ele confirmou para o senhor se ele matou a Carla ou não? Concluindo somente o que ele disse. Ele falou, é o seguinte, deu atrito lá na tua casa, dei um safanão nela, carreguei ela carreguei ela no carro e dei um fim nela. Foi o que ela falou, foi o que ele falou. E daí como ele começou a entrar em detalhes e já me ameaçando, porque se eu contasse para alguém, ele ia me matar. Chegou a falar onde que levou o corpo? Não. Na verdade, de que forma doutor, que ela foi morta, não falou também? Na verdade, doutor, eu até pedi para ele não me contar. Só pedi para o senhor responder minha pergunta, da forma como ela foi morta, ele falou para o senhor? Não. Não falou? E onde que jogou o corpo também não? Não. E para onde que eles foram, qual direção? Também não falou. Eu só fiquei sabendo da rota dele pelas investigações. Uhum. Então... Sobre a acusação do furto do celular, o senhor confirma, o senhor nega, o senhor pegou o celular dela ou foi o Vilmar? O que o senhor tem a dizer sobre essa coisa? Eu nunca vi esse telefone, só vi na mão dela enquanto a gente estava junto lá. Uhum. Outra acusação que tem aqui na denúncia é que o senhor, juntamente com o Vilmar, teriam conversado com a Fabiola, né? Nome social Fabiola, que é essa outra moça que estava junto, transexual. Teriam se identificado como se fossem a Carla, usando o telefone dela. O senhor chegou a fazer isso? Não. Sabe, chegou a ver o Vilmar fazendo? Não, também não vi. Não. O senhor está com quantos anos atualmente? 32. Qual que é a escolaridade do senhor? Eu concluí o ensino médio agora, nesse ano, e estou cursando faculdade de Direito. Uhum. O senhor está em qual período? Eu fiz a inscrição agora, vou começar em breve. Uhum. Qual que é a profissão do senhor atualmente? Atualmente eu sou auxiliar de serviços gerais, infelizmente. Uhum. O senhor é casado? Eu estou noivo daquela moça aqui, a segunda, e ela está esperando um filho meu faz 20 dias. Tem mais algum filho? Tenho sim. Uhum. O senhor foi colocado em liberdade quando? Acho que 2021, fui colocado em liberdade, eu não me recordo, doutor. Então, o senhor foi mas preso foi em agosto de 2023. Fevereiro até agosto?
2023, isso? O senhor lembra quanto tempo o senhor ficou preso por esse processo? Por esse processo, se eu não me engano, eu fiquei de fevereiro de 2021 a setembro de 2021. Tem mais alguma outra condenação criminal? Não. Né? Consta ali no processo oráculo do senhor, né? Só os registros criminais constam mais algumas passagens, né? A condenação? Condenação. Eu acredito anterior. Que tem, sim. Tem. Lembra tem pelo que é? Olha, condenação, apropriação em débito, onde tinha uma oficina e o pessoal deixou umas peças, nunca mais foram, né, esqueceram, coisa assim de mal entendido, gerou uma apropriação em débito. Em 2021, ali, quando foi concedida, foi revogada a prisão preventiva, o senhor foi colocado tornozeleira? Sim. O senhor atualmente ainda está com a tornozeleira ou já tirou? Estou com a tornozeleira. Continua com a tornozeleira? Sim. Então, eu ia passar a palavra para o promotor. O senhor declarou que não vai responder as perguntas do Ministério Público. É um direito que o senhor tem, o senhor vai manter isso? Certo. Vocês têm a acusação da mesma forma, né? Então, passo a palavra agora para a defesa. Tá bom. Obrigado, doutor. Alisson, como o senhor conheceu o seu José Vilmar, o magnata? Eu conheci ele através de uma rede social, onde ele estava procurando motorista, procurando emprego para motorista, e já que eu tinha me separado da minha ex-esposa um mês atrás, tudo tinha desabado, e ela também querendo me prejudicar, vários motoristas, né, saíram da empresa por conta dela. Então ele foi contratado para ser motorista? Sim. Posteriormente ele se transformou num gerente de frota, é isso que a gente pode dizer? O senhor falou aí, que ele gerenciava os caminhões. Então, o magnata, ele era um caboclo muito esperto, muito inteligente, porém, embora ele usava muita droga, mas ele era um cara ativo, ele sabia negociar e bem mais velho do que eu, com mais experiência no transporte, e era disso que eu precisava para ele conseguir me ajudar no gerenciamento dos veículos. Como que era a relação de vocês no início desse trabalho aí? Quando ele começou a ser seu gerente, como que era a relação? Vocês passaram a ter uma relação de amizade ou era estritamente profissional? Não, era mais ou menos, porque ele era muito brincalhão, e daí, quando eu conheci ele, no primeiro dia, a gente já começou a usar uma droga, né? E eu já estava meio pirado, e foi assim, deixa eu voltar lá. Primeiro eu contratei ele como motorista, ele fez uma viagem lá para o Belém do Pará. Quando ele retornou, né, a gente já tinha conversado bastante, já tinha pego uma certa amizade, assim, né, de confiança. E ele contava das histórias dele e tal, que já teve caminhão e tal. Aí quando ele retornou, eu falei, não, você quer me ajudar a cuidar dos caminhões aqui? Né, a gente pode se acertar de uma forma melhor, porque eu estou precisando. Quem fazia esse trabalho do gerenciamento era minha ex-esposa, que foi embora. Eu estava sozinho. Tá. Ele chegou a morar na sua casa? Então, a mãe dele mora bem longe. Ele morava com a mãe dele e a casa da mãe dele fica bem longe da minha casa. Então, para a gente ter um acesso aos caminhões, o caminhão ficava na rua de cima, na rua de baixo, nas oficinas. Então, tinha um quarto lá em casa, onde ele me pediu, viu, dá para mim vir morar com você aí para ficar melhor o acesso e, né, mais economia, menos correria. A sua empresa era longe da sua casa? Onde que ficava a sua empresa? A empresa era na casa. Na própria casa? Sim. O senhor morava o mesmo endereço da empresa? Isso. Exatamente. Tá. O senhor permitiu a ele, já gerente, permitiu a ele ter acesso às contas bancárias, a faturamento da empresa? No começo eu fiquei meio assim, né? Eu que cuidava de pagamentos e recebimentos, porém, depois que ele foi morar em casa, como ele tinha muito contato de droga, e era droga que fazia realmente muito efeito. E eu acabei perdendo o raciocínio. Eu não tinha mais raciocínio para estar fazendo conta, para estar desenvolvendo um trabalho
excelente ali na empresa. Eu passei os telefones para eles. Falei, ó, é o seguinte, tudo daqui para frente eu te passo acesso e... Só que eu preciso de relatórios. Tudo. Lá na frente nós temos um acerto. Né? Que eu sei que lá na frente, se ele estivesse me roubando, eu poderia cobrar ele judicialmente. Foi assim, eu larguei tudo na mão dele mesmo. Tá. Ele administrava até bem, né? No começo. Ele ganhava um salário, então, maior por ser gerente, era assim? Sim. Então, ele tinha um salário? Sim. Tá. O senhor já, pelo que dá para entender, o senhor já usava droga antes de conhecê-lo? Esporadicamente. Só para eu entender, quanto tempo antes dos fatos, do dia 3 de dezembro de 2020, quanto tempo antes que ele começou a trabalhar com o senhor? Uns 2 meses, meio 3 meses. Então quer dizer que em 3 meses o senhor... Não, setembro, ele começou no começo de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Tá. Então quer dizer que em 4 meses o senhor entregou toda a sua vida financeira para ele, é isso? Não. A minha vida financeira foi a partir de outubro, porque ele fez uma viagem lá para o Pará e depois, quando ele retornou, que ele se tornou gerente. Outubro, novembro, dezembro. Então ele ficou, até os fatos, ele ficou 2 meses, assim, isso? 2 meses. Tá. O senhor sabe mais ou menos quanto que os senhores gastavam, em média, com droga e com festa, mensalmente? Era muito dinheiro, doutor. Era coisa assim, de todo fim de semana, 3, 4 mil reais ia. O senhor conseguia manter a sua rotina de trabalho diante do uso de tanto entorpecente? Não mais. Justamente por isso que eu passei, né, o acesso para ele, passei todos os documentos, até os DUTs dos documentos dos caminhões foram para eles. Cadastro, tudo. Tá. Mas ele usava droga junto com o senhor? Era cocaína, né? E usava. Era cocaína? Impressionantemente ele ficava normal. Tá. Ele usava a noite inteira, no outro dia ele dava partida na caminhonete e ia trabalhar. E o senhor fazia o quê? Ia dormir. O senhor falou agora, há pouco tempo, que o senhor cheirava bastante, o uso da cocaína era só inalava, não era injetado, nada, né? Não. Era só, tá. O senhor falou que o senhor fazia uso da cocaína e para dormir o senhor tomava um remédio. Tomava, sempre tomei desde 2014 o hemifumarato e quetiapina. Quetiapina, tá. O senhor e seu José Vilmar estavam trabalhando num caminhão antes de comprar cocaína. Eu não entendi essa dinâmica que o senhor contou aí. Vocês estavam trabalhando e resolveram ir no Fama. Fama é um bar, o que é? É uma boate. Uma boate? Sim. Eu acredito, depois que anoiteceu, tinha um motor de arranque de um Iveco que estava encostado no posto Florense. E ele estava com um problema no motor do arranque. Até aí, até entendi. Então, vocês estavam trabalhando nisso? Exatamente. Até que horas? Foi até umas 10, 11 ali. A gente não deu conta de arrumar e foi atrás da droga para... E enquanto vocês trabalhavam lá, vocês estavam usando droga? Sim. Também? Foi quando acabou a droga, acabou o serviço. Quando... Então, daí vocês saíram dali, foram até pegaram a droga... Pegaram mais droga? Sim, a gente foi pegar lá no centro a droga. E daí vocês passaram e pegaram a Carla e a Fabiola, isso? Sim. Tá. Quando vocês chegaram em casa, o senhor falou que o senhor foi tomar banho. Sim. Tá. O clima entre o senhor e as moças que estavam ali e o José Vilmar, como que elas... o senhor estava confortável? Estava tudo bem? Sim, estava tudo bem. Eu quero que o senhor relate agora a chegada da namorada do José Vilmar, a Juliana. Fazia quanto tempo que ele estava namorando a Juliana? Fazia pouco tempo. Logo que ele se tornou gerente, que ele veio morar comigo, ele já conheceu ela e já estava no relacionamento. Então, uns 2 meses? Sim.
Quem que sugeriu que a Carla e a Fabiola fossem ao quarto com o senhor enquanto ele conversava com a Juliana? Foi o magnata? Porque por mim até então, eu solteiro não devia nada, né? Ele casado com essa Juliana, o que ela disse? Ele disse, viu, se escondo elas e se vai junto, eu tô sozinho aqui, eu dou um jeito com a Juliana, que senão vai dar ruim para mim. Tá. Houve alguma discussão antes da chegada da Juliana em relação a dinheiro entre o senhor, o magnata e as duas moças? Não, porque até então não foi uma contratação, né? Elas estavam ali como convidadas do magnata. Tem uma informação nos autos, dada pela Fabiola e também pelo José Vilmar, que o senhor teria tentado agredir a Fabiola por conta de uma discussão em dinheiro, que eles teriam daí separado. O senhor... Não. A única discussão que a Fabiola, que tivemos com a Fabiola, eu tive com a Fabiola, que é o seguinte: quando o magnata pediu para a gente entrar no quarto, a Fabiola queria sair do quarto de qualquer jeito, e eu falei, Fabiola, o que custa? Fica mais uns 10 minutos, eu vou lá, resolvo, peço para a Juliana sair, para não queimar o filme do magnata, né? Vai estragar a vida do homem, e ele também não tem nada a ver, não estamos fazendo nada errado. Aí ela queria sair da porta, eu segurava ela, calma, deixa, eu vou lá falar com ela. Aí nisso, eu só peguei, me dá 5 minutos, eu vou lá e resolvo. Fui lá, resolvi e elas saíram. Mas ela afirma que o senhor teria tentado agredi-la e o José Vilmar teria separado, teria inibido. Não, porque o José Vilmar não estava nem na hora. Nessa hora que a gente teve essa discussão, que até eu acho que foi por isso que a Juliana, ela escutou vozes lá no quarto, que ela interpretou que a gente não estava sozinho. Tá. Juliana chegou... Porque assim, o José Vilmar não estava no quarto com nós. Então não tem por que ele ter separado alguma... Não houve briga, houve uma discussão. Falei para ela, eu coloquei ela no lugar dela. Aí, no momento que elas estavam no quarto, elas falaram, viu, a gente vai querer dinheiro para ficar aqui. Então tá bom, a gente paga, mas então fique, para não prejudicar eles lá. A Juliana chegou a entrar na casa? Enquanto ela conversava com o José Vilmar? Onde que eles ficaram conversando? Na garagem. Na garagem. Garagem pro lado meio lateral, não tem nada a ver com o acesso da casa. Juliana saiu, o magnata voltou para casa, entrou na casa. Ele se manteve ali ou ele saiu? Na verdade é o seguinte, quando ele entrou para casa, ele ficou nervoso e queria ir lá para casa da Juliana. Eu já tinha tomado as chaves do carro dele, porque ele estava alterado. Ele falou, pelo amor de Deus, ele começou a criar um caos. Eu falei, então vai, cara. Aí, quando ele saiu, foi na casa da Juliana, que, como eu contei aqui, que até a Fabiola, para desaparecer, também usou cocaína com nós. Tá. Então, nesse momento, teve um momento que o José Vilmar saiu, foi na casa da Juliana. Sim. Ele retornou para casa? Sim. Quanto tempo depois o senhor recorda, mais ou menos? Uns 15, 20 minutos, no máximo, meia hora. Tá. Onde que a Juliana mora? A Juliana morava. Morava, né? Na época, claro. No Los Angeles. Tá. Los Angeles. E aí, quando ele voltou, o que aconteceu? No retorno dele da casa da Juliana. Então, quando ele voltou, ele já voltou nervoso, né? Ele já voltou nervoso e daí as meninas já pediram pelo dinheiro para elas irem embora. A gente acertou com elas. Vocês não iam no Fama? Na verdade, eu já tinha falado que não ia no Fama. Por quê? Porque já tinha perdido a noite, né? Já não estava com mais vontade de sair. Daí, quem que decidiu fazer o pagamento? Porque o senhor falou lá no começo do seu interrogatório, respondendo ao Dr. Bittencourt, que não tinha um programa de cunho sexual. Elas iam pro Fama e foram na casa para que vocês tomassem banho. Por que vocês decidiram, ou quem decidiu pagar
as meninas? Foi assim. Enquanto eu estava segurando elas lá no quarto, essa Fabiola falou, você vai ter que pagar pelo horário que nós estamos aqui perdendo tempo. Aí beleza, a gente paga, mas só segura aí. Aí depois quando a gente saiu, todo mundo continuou cheirando ali, ninguém tocou mais no assunto de dinheiro, nada, tomando cerveja, tal. O magnata foi lá, quando o magnata voltou, elas tocaram no assunto de novo. A gente quer o dinheiro para ir embora. A gente pagou, Fabiola foi embora, Carla continuou. O senhor recorda quanto que foi pago? R$200 para cada. Para cada uma. Então, ambas receberam R$200. Sim, tá? Dinheiro. A Fabiola foi embora, depois de receber os R$200. Sim. E a Carla ficou. Sim. Tá? Elas deram justificativa para que uma fosse embora e a outra ficasse, ou seja, elas vieram juntas, né? Lá no começo a Carla falou que ela só iria para casa de você se tivesse uma amiga, e naquele momento elas se separaram. O senhor, elas falaram o motivo pelo qual uma estava indo e a outra estava ficando? Eu acho que a Carla simpatizou bastante comigo ali, a gente conversou bastante e se sentiu mais confiante de ficar por ali. Agora, a Fabiola já não gostou de ninguém, nem de mim, nem do magnata. Então, ela até convidou, viu? Carla, vai ficar aí, o problema é teu. E eu tenho o meu compromisso, tenho horário marcado para outro programa. Tá. O senhor falou que foi dormir, estava amanhecendo, isso? Sim. Tá. O senhor lembra mais ou menos que horário era isso? Ou não? Não lembro. Tá. Mas amanheceu o dia, já dá aquela bad, né? Tá. Quando amanhece o dia, eu já tomo meu remédio, já tomava, né? Hoje nunca mais, Deus o livre. Mas na época amanheceu, eu já tomava meu remédio, eu tentava dormir, porque daí batia aquela bad, aquela depressão de... Tá. O senhor recorda quanta droga, quanta cocaína foi usada naquele dia? Quantidade, peso? Uns 10 gramas. Aí o senhor tomava o remédio. Nesse dia, o senhor lembra quanto de quetiapina, né? De quanto de quetiapina que o senhor tomou? Olha, no começo eu tomava só 2, né? E depois que eu não comecei a usar todo dia, eu tomava de 5 a 6. Tá, naquele dia, então, foi nessa média aí? Mais ou menos 200, 300 miligramas. O senhor, aconteceu dentro da sua casa os fatos que estão sendo julgados aqui hoje. O senhor alega que o senhor estava no quarto dormindo. O senhor foi dormir no quarto? No seu quarto? Sim. Tá. O senhor alega que estava no quarto dormindo. O senhor ouviu alguma coisa? Grito, barulho, qualquer coisa do momento que o senhor foi dormir até o amanhecer ou ao momento que o senhor acordou? Então, quando eu fui dormir, eles estavam conversando ali, Carla e Magnata. O clima estava normal? Não, estava tenso, mas ainda tinha diálogo. Eles estavam consumindo cocaína? Consumindo cocaína e tinha diálogo. E para mim, acabou a noite. Eu fui dormir porque amanheceu, eu fui dormir. Porque até que fica um clima estranho entre 3 pessoas, assim, sabe, quando está nesse movimento de droga. Ou é 2 ou é 4. Cada um tem que ter uma dupla para pelo menos conversar. Tá. E eu me senti, né, não estava me sentindo bem, fui dormir. Tá. O magnata chegou a sair novamente. O senhor já falou que ele saiu, foi na Juliana, voltou. Ele saiu novamente da casa? Não. Não saiu mais? Não foi sacar dinheiro, nada disso? Não. Nós tinha dinheiro, né? E a gente estava trabalhando muito pouco com o banco, porque nós já estávamos quase falido. Mas usava droga a rodo? Sim. No final não. No final nós já estávamos vendendo as coisas para manter o luxo. O final, o que o senhor diz, nessa data? Nessa data já estava vendendo coisa. Meio falido já. O senhor, depois, passado o dia, o senhor recebeu foi ligação ou foi mensagem? Foi mensagem do seu Venilton, né?
Quando daí o senhor entrou em contato com o magnata. Como que o magnata reagiu ao ser perguntado pelo senhor em relação a Carla, ao paradeiro da Carla? Não, ele falou bem tranquilo. Não, eu fico tranquilo. Não, deixei a Carla em tal lugar lá, não sei o que e tal. Ele conversava tão rápido que não dava quase nem para entender de tanta droga que ele usava. Mas ele reagiu como se fosse normal. Eu não, levei aquela umazinha lá, levei ela, acabou-se. Né? Só que eu avisei ele das ameaças, ele falou que ia dar um jeito, ele ia conversar. E depois o senhor, por mensagem, perguntou para ele se ele tinha conversado com o pai da Carla, se ele tinha resolvido ou não? Sim, ele sempre falava que estava em contato com o pai da Carla. Qual o telefone que o senhor usou no dia para conversar com o José Vilmar? Telefone 99822-2455. 2455, final? Era o único telefone que eu tinha. Tá. O senhor só repete, por favor. 99822 2455. 2455. O senhor nos disse aí que quando o magnata contou o ocorrido, vocês estavam curtindo. O senhor quis falar uso de droga ou era em outra condição? Como assim? Na hora que o senhor respondeu o doutor Bittencourt, do dia que o magnata contou para o senhor o que aconteceu. A gente estava usando isso, cocaína. O senhor falou que a gente estava curtindo. Esse curtindo é uso de... Era todo dia o uso de droga. Tá. Tanto é que eu perdi 20 quilos em 2 meses, não comia, não me alimentava, não dormia. Tá. Seu Alisson, o senhor está dizendo que o senhor não fez, que o senhor não participou. O doutor promotor buscou ali um áudio, na verdade a transcrição de um áudio, você falando para o magnata, que conversou com o seu sogro, que seu sogro disse que tinha... que falou que isso, na hora que descobrissem, ia ser preso, né? Tem tudo ali que foi lido pelo doutor promotor. Nos explique esse áudio. Por que o senhor estava... Se o senhor não participou, por que o senhor estava querendo fugir? Então, veja, doutor Mário. Venilton me passando que a cadeia ia dar mais de 30 anos. Para mim. Mas foi o senhor que falou isso para ele? Não, mas tem também eu tô justificando isso para você lá. Ah, tá. Aí eu repassei a informação pro pai da Grace. Estão me acusando do sumiço de uma moça, tá assim, assado, depois das notícias que eu vi no jornal. E também das ameaças do Venilton e de outras pessoas também dizendo que você e tal, me xingando bastante e falava, você vai morrer na cadeia, você vai pegar 30 anos de cadeia, porque você fez e tal, tanta informação na minha cabeça que a gente até acaba quase acreditando que a gente tem culpa nisso, de tanta coisa na cabeça que colocam na cabeça da gente. Mas o senhor entenda uma coisa, o senhor estava falando para a pessoa que teria assumido a prática do crime. Mas daí o senhor estava preocupado com cadeia para o senhor? Quero que o senhor explique isso. Não entendi bem, certo? Tá. Não, deixa eu reformular a pergunta. Só fale no microfone. Do meu sogro. A mensagem ali, o áudio que está transcrito, o senhor diz o seguinte, fala que dá 30 anos, que é um CPF, tudo aquilo. Isso. Sim. E daí o senhor fala do caminhão que vai carregar um caminhão e ir para o Nordeste, né? Não lembro qual lugar do Nordeste o senhor falou lá. Se o senhor estava conversando com a pessoa que assumiu para o senhor a prática do crime, e o senhor disse que o senhor não participou, por que o senhor está dizendo para ele que vai dar 30 anos para nós, quando descobrir, quando juntar a prova, nós vamos ser presos? Por que o senhor, para ele, se coloca nessa condição? Porque a investigação estava sobre nós dois, né? E tanto é que está até hoje. E daí eu falei para ele que ia dar 30 anos, justamente porque o Venilton falava que ia dar 30 anos. Eu também tinha ligado para uns conhecidos meus e eles tinham me falado, e eu estava super apavorado. E daí qual que era a alternativa? Eu queria dar uma viajada e queria ver se prendiam uma magnata, porque ele que é o responsável.
Só que eu não tinha instrução de ninguém. Tem momentos ali que o senhor fala, primeiro o senhor fala que vocês iriam carregar 2 caminhões e iriam para o Nordeste. Sim. Depois o senhor fala que, mesmo que carregasse um, vocês iam embora. Uhum. E daí tem um outro momento que o senhor diz assim, que vocês, que era para ele tirar as coisas, eu não sei se Facebook, qual era a rede social, tirar para desvincular. Uhum. Por que isso? Na verdade eu queria me desvincular dele aos poucos, mas também eu não poderia me desvincular com ele totalmente, porque eu já estava sabendo da capacidade dele. Tá. Imagina. Então o senhor tinha receio que ele pudesse fazer alguma coisa? Sim. Tá. Na verdade, tudo por ameaça, né? Por que o senhor saiu da cidade? Eu saí. É isso. O senhor foi embora? O senhor saiu de Ponta Grossa. Quando? Em Foz do Iguaçu, Santa Teresa do Oeste, São Gabriel do Oeste, a gente tem uns puxa tanto de cimento, tanto quanto tem uns o quê? Temos uns contratos de frete, tá, tanto de cimento, que a gente perdeu por conta dessa quebradeira, e foi na época que a minha mãe contratou um motorista para trabalhar com o caminhão dela, dava o nome dela, era dela. E daí eu falei, vou junto com você, é o Emídio. Ele me levou, né, foi Cascavel, por ali e tal. Fui para Foz, fiz a negociação. Nessa época eu tinha parado de usar droga, e daí eu já não estava mais com o magnata. Isso foi quanto tempo depois dos fatos? Quanto tempo depois do 3 de dezembro? Que época que foi isso aí? Foi na época de 20 de janeiro, mais ou menos. Tá. Então, 50 dias depois. 15 de janeiro, tá. 20 de janeiro. Depois que eu fiquei sabendo que o magnata foi preso. Tá. O senhor soube que ele foi preso e daí que o senhor saiu? Uhum. Tá. O senhor falou em Emídio? Então, esse Emídio... o senhor falou Emídio, isso, né? Sim. Esse Emídio, depois, foi contratado para gerir os seus caminhões? Sim. Tá. Ele foi para o lugar do magnata? Contratação da minha mãe. Tá. Teve algum episódio de o magnata se dirigir à sua família falando da sua dependência química? Sim. Depois que a gente teve um atrito, onde eu cortei as asinhas dele, tomei o acesso dele dos bancos, porque ele estava querendo me extorquir dinheiro, porque ele dizia que eu nunca paguei ele, mas a gente gastava em torno de 10 mil reais só em festa e bebedeira e farra, e eu nunca cobrei isso dele. Depois ele estava exigindo, trabalhei tanto tempo, esse me deve 30, 40 mil pelo que eu fiz e comissão e tal, e a gente entrou num atrito e a gente se desvinculou. Quando que foi isso, mais ou menos? Foi antes do Natal, uns 5 dias aí. 5 dias antes do Natal. Tá. E daí ele procurou a minha mãe. Só deixa eu abrir um parênteses. O senhor, quando o senhor desvinculou, o senhor falou que desvinculou, foi totalmente, foi abrupto? Ou não, eu só tirei os acessos dele. Não tinha mais acesso ao meu dinheiro. Tá, entendi. Não tinha acesso mais ao meu dinheiro. Tá. Pode continuar. Daí... Aí no Natal, no Natal ele apareceu, igual a mãe fala, ele estava totalmente drogado, chegou perguntando de mim e tal, se apresentou, já entrou para dentro, na casa dela, e puxou assunto e tal, e puxou a minha mãe de lado e falou, o Alisson está sumido, está internado na droga, e eu vou tomar conta dos caminhões. Daí a mãe falou, não, negativo, você para mim não existe mais. E onde que o senhor estava nesse momento? Eu não lembro. Realmente o senhor estava... Era dia de Natal, eu estava para lá e para cá, passeando na casa da parentada. Aí o senhor, então, voltando ali, o senhor saiu da cidade? Sim. O senhor falou entre o dia 15 e 20, isso? Uhum. Tá. O senhor foi preso em fevereiro? Sim. Tá. Com quem que o senhor estava no momento da prisão? Estava com o Emídio motorista, que foi me buscar
no interior do Paraná. Tá, então, no interior do Paraná, em qual? Ali, perto de Santa Teresa do Oeste. Tá. E foi buscar porque o senhor estava retornando? Sim. Tá. E por que o senhor estava retornando? Se o senhor saiu para... Na verdade, eu já estava... Quando eu fiquei sabendo, pela boca do Emídio, que o magnata estava jogando tudo essa culpa nas minhas costas, eu falei, Emídio, vem aqui me buscar, que eu estou indo agora na delegacia lá e eu vou entregar esse cara. Mas daí o senhor passou a não ter medo mais dele? Na verdade, ele não tinha me ameaçado tanto, né? Não tinha, o grau de ameaça não estava tanto. E também, levando em consideração que eu também estava, naquela época, não estava raciocinando muito direito, né? Então o Emídio foi lhe buscar e no retorno que o senhor foi preso? Na verdade eu ia contar realmente para me livrar, porque minha vida estava acabando, não tinha mais paz, não dormia. Aí foi quando, numa abordagem da polícia, foi preso o caminhão dele e eu também fiquei preso. Tá. O senhor ficou preso em Santa Teresa, que o senhor falou? Santa Teresa do Oeste. Tá. Quanto tempo o senhor ficou lá? Uns 3 meses. Tá. E depois o senhor foi transferido para Ponta Grossa. Nisso o magnata estava preso? Sim. Tá. Aí o senhor foi transferido para Ponta Grossa? Sim. Tá. Quando o senhor foi transferido e chegou, o senhor foi para o Hildebrando Souza? Foi. Tá. Quando o senhor chegou no Hildebrando Souza, o senhor teve contato com o magnata? O primeiro contato foi na sala de parlatório para a gente prestar depoimento. Para audiência em juízo aqui? Isso. Tá. O senhor chegou em algum momento dentro do Hildebrando Souza a pedir transferência de setor, de ala lá, Foi no momento em que ele me ameaçou novamente, porque a gente estava junto no parlatório. Então, como ele já tinha me ameaçado, no momento das audiências, a gente ficou num lugar junto e ele foi ouvido. Eu escutei o que ele falou. Ele falou o que ele queria falar. E daí na minha hora de falar, o Hélio perguntou ali, contato com o Hélio, eu conversei com ele, o magnata está aqui, eu preciso que você tire ele daqui para a gente conversar. Diz é o doutor Hélio, é o doutor Hélio. Magistrado. Exatamente. É o doutor Hélio. E daí o doutor pediu para tirar ele da sala, só que ele ficou do lado. Assim, os agentes lá não pensaram. Ele ficou numa cela do lado e escutou tudo. E daí teve audiência com o Hélio. Só que antes de ter essa audiência com o Hélio, enquanto a gente estava aguardando abrir as telas ali, ele falou que o bicho está pegando aqui, eu não estou aguentando ficar preso, e aqui é horrível, e é o seguinte, se você contar alguma coisa, cara, é tempo de você entrar para a galeria aí, tem uns amigos aí que vão te matar, cara. Alisson, Caio, por favor, você pode abrir um movimento para mim? 1333. Daniel. 10. Silêncio, ele pode tomar. Posso levar uma água para ele? Uhum. Você leva. Eu já lhe falei? 1333. Falei? 10? Muito obrigado. Caio, vai ser o 10 e o 11. Eu preciso que você olhe lá, Alisson. Vai ser
Eu vou pedir primeiro, Caio, por favor, a 11. Tá. Doutor Bittencourt, eu levo o microfone ou posso usar o do Ministério Público lá? Para eu poder, que daqui a gente não enxerga. Sim? Sim. Alisson, aqui foi juntado um mapa do Google. Aqui a gente não vai conseguir visualizar o endereço, mas aqui é a casa da Juliana, da namorada do José Vilmar. Neste ponto amarelo ali. As demais partes estão verificando e podem acreditar no que eu estou falando ali. Então ali é a casa da Juliana, a casa que ela morava no Los Angeles. É no Los Angeles? Sim, no Los Angeles. Que ela morava. Aqui, no ponto vermelho, é a casa que o senhor morava com o José Vilmar. Sim. Onde aconteceram os fatos. O senhor chegou a ir na casa da Juliana alguma vez? Várias vezes. Várias vezes. Qual era o trajeto que o senhor e o José Vilmar utilizavam para vir da sua casa, ir da casa da Juliana para a sua casa? O trajeto era a principal do Los Angeles, caía na rodovia, ia na rodovia até Santa Paula, entrava na Clipeu Neto e já caía para minha casa. Esse roteiro aqui que o Google indicou é o que foi feito. Saía da casa dela, pegava a principal, chegava na rodovia, que é a Kennedy, né? A Kennedy do contorno. Essa vem de Castro, isso? Isso, exatamente. Tá. Aí segue, chega ali ao viaduto do Santa Paula, aqui, ou o senhor sabe que viaduto que nós estamos falando? Esse é o viaduto contorno da Santa Paula, da Nova Rússia. Da Nova Rússia, isso. Segue, e lá é a Nicolau Clipeu Neto. Caio, será que tem como aumentar? Porque a qualidade, pelo menos, que eu juntei era razoável. Tá? Isso. Agora, se puder, colocar mais próximo lá do final. Tá. Deixa eu tomar uma água. Opa. E aqui, então, aqui é a entrada da Kennedy e aqui é a Nicolau Clipeu Neto, certo? Então, esse era o caminho. Entrava na Nicolau Clipeu Neto, pegava uma das ruas e a rua da sua casa é paralela com a Nicolau Clipeu Neto, sim? Exatamente. O José Vilmar afirma, Daniel, por favor, para mim, no interrogatório policial, bem ao finalzinho, ele diz o seguinte, que ele, no dia, ele teria saído pela segunda vez, e quando ele chega na sua casa, ele faz um outro caminho. Por favor, Caio. Se puder aumentar também. Só diminui um pouquinho, Caio, desculpe. Diminui um pouquinho e vai para a direita. Sobe um pouquinho, isso. Ele diz que ele passa por baixo, foi essa a pergunta que eu fiz para o Zardo, para o investigador. Ele afirma que ele passa por baixo da trincheira, lá da Nova Rússia, né? Aí tem a esquina, eu conheço bem porque foi meu caminho durante muitos anos, passa ali, faz essa curvinha, porque aqui ela não é uma rua reta, né? Aqui não é rua, aqui que está o escrito. Então você faz a curvinha e daqui ele teria, quando ele vira, ele enxerga a sua casa, um carro que estaria saindo da frente da sua casa. Uhum. Agora, Caio, se puder colocar, aparecer os dois pontos ali, tanto o início da rua quanto lá, este trajeto, em alguma vez, vindo da casa da Juliana, o magnata fez passar por baixo do viaduto, da trincheira,
e vir diretamente pela professora Dias de Carvalho? Mas olha, eu nunca fiz esse trajeto, nunca faço esse trajeto. Então, ele, o senhor fez alguma vez com ele? Essa é a pergunta. Não. Se eu não me engano, essa trincheira estava em manutenção. Ficou muito tempo em manutenção ali, as ruas. Mas essa informação não tem nos autos. Mas para vir da casa da Juliana e para passar por baixo da trincheira, por onde que o senhor mora ali na região, o senhor sabe? Por onde que precisa entrar para fazer todo esse contorno aí? Para fazer todo esse contorno, você tem que entrar pela Nova Rússia e fazer vários contornos ali, se puxar no mapa, pelas ruas ali, pelos trajetos ali, dá 1 quilômetro a mais, né? Se for pela rodovia, dá uma distância. Se fizer todo esse contorno para passar pela trincheira, dá 1 quilômetro a mais. Aqui no mapa, nós notamos que a rua ela não é reta, o senhor está vendo? Ela tem pelo menos está no mapa aqui. O senhor recorda se ela efetivamente é uma rua reta ou se ela tem essa leve curva à esquerda? Não, aí não é loteamento, né? Aí foi emendado tudo no passado, é tudo torto essas ruas. Obrigado, Caio. Alisson, você participou da morte da Carla? Não. Você ajudou ou sozinho ocultou o corpo da Carla? De forma nenhuma. Ficou com o celular da Carla? Não. Mandou mensagem, seja para o seu Venilton, seja para o Vitor, irmão da Carla, seja para a Fabiola, seja para a Maiara, do celular da Carla? Não. O senhor estava com o José Vilmar durante o dia 3 de dezembro de 2020, a partir das 6 horas da manhã? Não. O seu José Vilmar retornou qual dia depois desse dia 3? O senhor lembra? Quanto tempo depois? 3 ou 4 dias, mais ou menos. O senhor tem algum preconceito em relação à opção sexual da Carla? Não, porque tenho vários amigos gays e também lésbicas. Por mim é tudo igual. Obrigado. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Então, encerrar o interrogatório. Vamos fazer um breve intervalo. Quem quiser ir ao banheiro, tomar um café. Obrigado. Daí retornamos com a fala do Ministério Público, daí mais um intervalo para almoço na sequência.